Vamos começar então mais uma aula desse nosso curso aí de programação para a internet. E a aula de hoje é uma das aulas, acho que mais importante do nosso curso. A aula, no caso, é a aula de links em HTML. Links são uma das partes mais importantes da página HTML, porque permite que nós navegamos de um lugar para outro da página ou até mesmo para outras páginas. Então, prestem atenção na aula de hoje, que ela é muito importante. Preste atenção. Se não entender alguma parte, como eu sempre falo, volta um pouquinho, olha de novo, implementa os exemplos, acompanha, certo? Show? Vamos embora. Conforme eu havia dito, links então permitem que eu pule de uma parte para outra num site ou numa página web. Por exemplo, eu vou abrir aqui então o site do Wikipedia e vamos ver aqui, vamos navegar um pouquinho. Se eu olhar aqui em cima, vocês podem ver que meu mouse já ficou diferente, ou seja, indica que é um link. Se eu clico aqui, ele vai me mandar então para esse Wikipedia Pages Wending Photos. Não sei o que é, não é o foco, mas por exemplo, a gente já vê aqui que tem vários outros links. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Esperanto, ele vai abrir então essa página aqui no idioma Esperanto. Outro site que eu entrei aqui, por exemplo, o YouTube, e eu entro aqui em cima, se eu clico aqui, jogos, por exemplo, ele vai me abrir outra página da internet relacionada a jogos. Então ele vai trocando de um lugar para outro. Aqui, por exemplo, se eu entrar em inscrições, vai abrir as minhas inscrições. Se eu clicar aqui, também vai abrir um vídeo do YouTube. Então o que acontece? Links são isso que me permite eu entrar de um lugar, certo? De uma página para outra página, dentro do mesmo site ou trocando os sites, por exemplo. Poderia arriscar que todos os sites da internet possuem links. Eu tenho aqui abrir o site do New York Times, um site de notícias americano, e vocês podem ver aqui, que nós temos aqui links. Cada notícia que eu vou abrir é um novo link que vai me levar para a notícia. Aqui nós temos as seções, que também, cada vez que eu clico numa seção, ele vai mandar então para uma página específica de uma seção. Se eu clicar aqui, por exemplo, em login, ele vai abrir uma página de login. Então, links, eles têm essa função, ele vai direcionando a navegação do usuário. Então, links são extremamente importantes em HTML, eles que nos direcionam de um lugar para outro na web. É importante ver também que os links não são restritos a texto, eu posso ter links em imagens, nós não vamos aprender isso na aula de hoje, mas é importante vocês estarem sabendo que links são então extremamente versáteis na programação web. Então, links nos permitem que nós pulamos então de um site para o outro. Então, eu estou desenvolvendo meu site, eu quero que o usuário vá para outro site. Eu posso fazer isso. Eu posso também, como nós vimos em todos os exemplos aqui praticamente, pular de uma página para outra dentro do mesmo site, como nós vimos ali no exemplo do New York Times. Eu posso entrar numa matéria, eu posso ir para outra matéria, eu posso ir para uma categoria, etc. Tudo navegando dentro do mesmo site, utilizando links. Eu posso também ir de uma parte de uma página web para outra parte da mesma página web, ou seja, eu fazer um deslocamento dentro da página sem trocar a página. Isso também é uma questão que não é tão comum, mas também pode ser utilizado. Eu posso também que links abram outras janelas no meu navegador, então ao invés de eu navegar, eu posso fazer que uma nova janela seja aberta para manter o usuário no meu site. E eu também posso, utilizando um link, abrir um programa de e-mail para que o usuário envie o e-mail para entrar em contato com o administrador do site, com a empresa, etc. e etc. Bati aqui no final. Antes que a gente aprenda a fazer links em HTML, é importante nós lembrarmos desse slide. Esse slide nós vimos na aula 1, 2, 3, não lembro. Não, a 3 não foi. Foi na aula 2. Muito provavelmente na aula 2, em que nós aprendemos atributos de elementos HTML. E nós vamos utilizar nos links muito atributos. Na verdade, sempre que eu quero utilizar um link, eu vou utilizar uma tag HTML específica, que nós já vamos ver, e também um atributo para essa tag, correto? Só lembrando então, vamos relembrar esse slide é extremamente importante que vocês relembrem, que se nós olharmos lá, quando nós vimos as tags HTML no iniciozinho, bem no início, nós temos essa tag P, correto? Eu tenho o nome do atributo, que é lang, que indica então a language, o idioma que está escrito este parágrafo, e ele recebe um valor, e esse valor é FR, que indica francês, certo? Veja então que o atributo tem um espacinho entre o nome da tag e o nome do atributo,
Então, entre P e o nome do atributo tem um espacinho, ele tem um recebe ali, um sinalzinho de igual, e entre aspas, o valor do atributo, que neste caso é FR, indicando que este parágrafo, tudo que está entre P e barra P, está em francês. Lembre-se, ainda não estamos vendo links, estamos relembrando atributos em HTML. Agora nós vamos ver como são os links e como nós utilizamos atributos nos links. Então, toda vez que nós queremos colocar um link em HTML, nós utilizamos a tag A. Simples assim. Não é link, não é A. Isso daí é questão que geralmente eu coloco em prova. Como colocar um link em HTML. E aí eu vou lá e boto a tag link e as pessoas que não prestam atenção caem. É a tag A. Existe a tag link em HTML, mas não é com essa finalidade em específico. Ela é para outra finalidade que não é visível ao usuário a priori. Então, né, pessoal, a tag é A. Nós utilizamos, olha, então presta atenção, olha só o nome do atributo, href, tudo junto, href. Esse é o nome do atributo. No slide anterior nós tínhamos visto o nome do atributo lang e aqui é href. Lembrem-se que esses atributos já têm um nome específico, assim como o A não é o que escolho, o href também não é eu que escolho. Esse atributo já é definido pela linguagem HTML. E o href ele recebe, olha só, este seguinte valor. E eu botei o link http://www.fb.com. Fica uma observação aqui, só uma observaçãozinha, abrindo um parênteses, fb.com é o facebook.com, ele abre exatamente a página do Facebook, certo? Voltando então aqui aos slides, então href é o nome do atributo e o link ali que eu botei é o valor do atributo. É para onde, quando eu clicar, isso vai me levar. Mas que eu clicar onde? No que, cara? No que, rua? Que eu vou clicar e que vai me mandar para esta página. Veja que depois da tag A, eu tenho ali Facebook escrito. Tão simplesmente Facebook escrito. Então isso significa que o usuário vai ver um textinho escrito Facebook com a cara de link e ele vai clicar ali e vai enviar ele para a página do Facebook. Simples assim. Vamos ver aí no exemplo para ficar claro. Vou replicar esse exemplo do slide para que você possa, então, estar entendendo exatamente o que é gerado na página e como fazer link. Acompanhe aí, abre o editor de texto, divide a tela em 2, minimiza, pausa o vídeo, como tu quiser, mas acompanha, é importante. Vamos de passo a passo porque essa aula de hoje, ela é fácil, ela é tranquila, mas ela tem vários passinhos que ela vai dificultando aos poucos e que se tu não prestar atenção em algo, tu vai te perder no caminho. Acompanha aqui comigo, então, o desenvolvimento desse primeiro exemplinho, que é uma barbada. Se tu não entendeu, volta ao vídeo, não fica parado aí. Acompanha junto comigo. Vamos lá. Eu começo sempre com a tag HTML. Comecei ele maiúsculo. Não é para começar assim, né? HTML barra HTML. Vamos salvar. Link 01. Certo? Que é o primeiro exemplo que nós vamos estar fazendo com link. Então, link 01. .html. Tem que colocar sempre .html, senão não é correto, senão não funciona. Sempre. Link 01.html, meu arquivo, não sei o que, parará .html, 12345.html. Não, 12345 ficaria ruim também, né? Quer colocar teu nome? Não? Cara, sempre coloca .html. Sempre coloca .html. Sempre. No que a gente salva aqui, ele já, o Sublime, né, como eu já falei para vocês, ele já coloca essas marcações que fica mais tranquilo de programar, já conduz o programador melhor. E vamos lá, então, nós temos as duas tags filhas, que é a tag head e a tag body. Sempre nós utilizamos, então, a tag head e a tag body. Aqui dentro da tag head eu posso botar, então, a tag title, né, só para indicar o título lá em cima da nossa página. Eu vou dizer teste com links, sei lá. Correto. E aqui em body, é natural que os links vai ficar em body. Por quê? Porque vai ficar dentro daquilo que o usuário vai ver, daquilo que o usuário vai interagir. Lembre-se que head
é todas as informações que o usuário não é mostrado ao usuário diretamente, que o usuário não vai interagir, e embora vai ficar toda essa informação para o usuário. Então, embora eu vou colocar aqui, vou colocar só um H1, vou fazer um pouquinho diferente ali do exemplo. Vou botar aqui um /H1, vou botar link abaixo, só para ficar um textão grandão. E aqui embaixo eu vou colocar o A, vou colocar o /A. Então, o que eu estou dizendo é que aqui dentro vai ter algo clicável. O que eu colocar aqui vai ser clicável no meu site. Quando eu clicar, vai me mandar para onde? Ainda não temos essa definição. Eu vou colocar só Facebook aqui. Colocar só Facebook e vou abrir a página gerada a partir daqui. Mas eu vou abrir esse. Abrir aqui, ó. E tem aqui, ó, Facebook. Mas ele não está clicável ainda. Eu não consigo clicar. Por quê? Porque eu ainda não especifiquei para onde ele vai me levar. Então ele não é um link de verdade ainda. Para ele se tornar um link, eu tenho que colocar aqui, ó, href e boto aqui, ó, www. Eu vou botar que nem eu botei no exemplo lá do slide. http://www.fb.com. Salvei aqui, Ctrl S, Command S, depende se tu tá em Mac, Windows. Também tem que cuidar e também se daqui a pouco, dependendo do editor que tu utiliza, pode não ser Command S ou Ctrl S, pode ser outro comando, mas a princípio geralmente é Ctrl S aí, Command S. Vou atualizar aqui e agora ele ficou clicável. Vou deixar o mouse aqui em cima, se tu olhar lá embaixo, bem embaixo na esquerda, ele está dizendo, ó, www.facebook.com. E se eu clicar aqui, ele vai abrir a página do Facebook. Veja que eu poderia colocar, em vez de Facebook, poderia botar clique aqui. E se eu botar um clique aqui, e em vez de botar o Facebook, eu vou botar google.com. Salvei aqui. Abri a minha página. Vou dar um zoomzinho aqui só para ficar. Ó, no que eu largo o mouse em cima, ele aparece ali embaixo, ó, www.google.com, dando a dica, né, que vai mandar para o Google. No que eu clico aqui, ele me mandou para o Google. Então, presta atenção. Aqui é o que vai aparecer, certo? É o que vai, vou voltar aqui, é o que vai aparecer aqui, ó. E depois do href, o valor do atributo é para onde este link vai me mandar. Então, voltando para os slides, até mudei aqui minha posição para vocês verem melhor. Olha só, em vermelho, então, é o link que eu vou ser enviado, e em verde, aqui num tom de verde meio estranho, é o que vai mostrar para o usuário, em que o usuário vai clicar. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser várias coisas, mas hoje, basicamente, nós vamos falar apenas com textos, mas poderia ser, naturalmente, outra coisa. Uma dica aí de boas práticas de programação que eu vou deixar para vocês é: evitem utilizar textos para a pessoa clicar como clique aqui, que nem eu utilizei ali, porque isso é muito vago. O usuário vai clicar ali, ele vai para onde? O usuário quer saber, né, para onde que ele vai. Então é sempre bom pensar num texto interessante para colocar para o usuário clicar. Um exercício interessante é tu navegar por sites, começar a olhar os links, ver os textos que eles colocam. Imaginem, por exemplo, sites como Booking.com, Trivago, ou sites de viagens, ou sites de comércio. Vejam os links como eles colocam, eles pensam muito bem o nome que eles vão colocar o link para ficar fácil para o usuário usar, para indicar ao usuário possíveis mercadorias para eles estarem adquirindo ou produtos. Então, olhem bem que tem todo aí um estudo, também até do nome que a gente coloca num link para o usuário estar se encontrando dentro do site, porque geralmente quando a gente entra num site procurando alguma coisa, a gente vai procurando os links já para clicar onde a gente vai clicar. Por exemplo, quando eu entro no site do IFSU, eu quero saber uma portaria, etc., eu vou procurando os links, eu vou clicando. Então, é importante que o site seja intuitivo para o usuário. E isso daí não é uma questão de programação, é uma questão de bom senso, uma questão de, muitas vezes, que envolve design, uma questão que envolve experiência de programação, de estar trabalhando. Então, pense bem quando for botar o link. Nessas aulas iniciais, vamos fazendo o basicão, sem se preocupar muito com isso, mas já é uma dica aí que eu dou
para vocês aí futuramente quando estiverem trabalhando, na hora de pensar um nome legal aí para botar num link. Mas evitem sempre colocar o clique aqui, porque o usuário não quer também ser pego de surpresa, certo? Antes de entrar nessa parte aqui de tipos de links, eu vou fazer uma analogia com uma situação do nosso dia a dia. Imagina que alguém perguntasse: Juan, onde é que tu mora? E eu chegasse e dissesse para essa pessoa: olha, fulano, eu moro no Brasil, estado do Rio Grande do Sul, cidade de Pelotas, rua Avenida Bento Gonçalves, número 4000. Isso é o meu endereço absoluto. Eu posso estar na China, eu posso estar no Japão, eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar na rua do lado, e esse endereço sempre vai funcionar, porque ele é o endereço absoluto. Agora imagina outra situação em que tem alguém na frente da minha casa, bate palma, ela quer saber onde é que mora a Mariazinha. E eu sei que a Mariazinha mora na minha rua, no número 4004, 2 casas adiante da minha. Aí ele pergunta: Rua, onde é que mora a Mariazinha? Eu não preciso dizer para ele: fulano, Mariazinha mora no Brasil, estado do Rio Grande do Sul, cidade de Pelotas, Avenida Bento Gonçalves, número 4004. Não preciso dizer isso para ele. O que eu digo? Mariazinha mora 2 casas para lá. No primeiro exemplo, quando eu digo Brasil, Rio Grande do Sul, cidade, etc., eu estou dando o endereço absoluto, que não tem erro. Quando eu digo Mariazinha mora 2 casas para lá, eu estou dando um endereço relativo. Por que ele é relativo? Porque ele só funciona se eu estiver na frente da minha casa. Se eu estivesse noutra rua e dissesse: Mariazinha mora 2 casas para lá, esse endereço estaria errado. Ele só funciona porque eu estou na minha casa. E nós vamos ver ainda na aula de hoje a questão dos endereços absolutos e relativos. E então a ideia é basicamente a mesma. Eu tenho 2 classificações aqui, que é a mesma que o livro utiliza. As primeiras 2 classificações que é interessante a gente estar pensando é que eu posso ter 2 tipos de links. Um para outros sites, conforme a gente fez ali, que nos enviava para o Google, nos enviava para o Facebook, pode nos enviar para o New York Times, etc, etc. E também temos links para páginas no mesmo site. E aqui começa uma nova forma de pensar na nossa disciplina aqui, que vocês têm que estar pensando. Um site não é feito tudo num arquivo HTML só, tudo numa página só. Ele é feito em diversas páginas. Eu preciso, então, para ir de uma página para outra, de um link que me leve dessa página do meu site para outra página também do meu site. Mas vamos só bater o martelo nessa questão do links para outros sites. Estávamos vendo, mas vamos só nos aprofundar um pouquinhozinho mais aqui. Quando eu quero endereçar outro site na minha página, eu vou usar o endereço absoluto da página. Ou seja, eu vou dizer: a página está em www.instagram.com. Seria o equivalente a dizer: fulano mora no país tal, estado tal, cidade tal, rua tal, número tal. É exatamente isso. Eu quero mandar as pessoas para um outro site, que nem está aí nesse exemplo aqui, mandando para diversos sites de redes sociais, eu mando o endereço completo da página. Quando eu quero fazer um link para outros sites, quando vamos programar um link para outros sites, nós utilizamos um URL absoluto. O URL, se você não está ligado, é basicamente o endereço do site. Ali nós temos embaixo o http://instagram.com, etc, etc. Isso é a URL. Vou colocar aqui na edição do vídeo o que significa. A questão de ser um URL absoluto é que eu vou indicar todo o endereço da página. Para cada um destes sites que nós colocamos aqui, nós colocamos o endereço absoluto. Nós indicamos: é o site instagram.com, é o site twitter.com, é o site tiktok.com, é o site linkedin.com. Então, colocamos aqui o endereço absoluto, certo? Não tem erro. Independente de qual parte do site, do teu site que tu estás, não faz diferença. É sempre este endereço. Tu vai clicar, vai te mandar para o Instagram, vai te mandar para o Facebook, etc, etc, etc. A questão é que quando, e agora é importante que tu preste atenção, presta muita atenção, segura aí na cadeira.
quando eu tenho duas páginas HTML dentro do meu site, porque o site é feito de várias páginas HTML, não é feita só de uma. E vamos supor que as duas estão na mesma pasta, e nós vamos ver depois estrutura de pastas ou de diretórios. Eu não preciso dar todo o endereço absoluto para abrir a outra página do meu site. Eu simplesmente dou o endereço relativo. O que seria? Imaginem, eu tenho aqui página 1.html e página 2.html no meu site. E veja que na página 1.html, que é o exemplo aqui à esquerda, eu tenho um link para a página 2. E eu posso colocar simplesmente página 2.html porque eles estão na mesma pasta. Então isso é um link, uma URL relativo. Ela só vai funcionar no meu site e se os dois estiverem na mesma pasta. Se eu trocar a pasta, que seria no exemplo da casa, a Mariazinha se mudar, já não funciona mais. Então tem que mudar como esse endereço relativo vai ser trabalhado. Se a Mariazinha se muda 3 casas para adiante, eu posso dizer, ó, ao invés de dizer 2 casas, vai ser 3 casas adiante. E a mesma questão aqui no meu site. Se mudar o endereço relativo, se mudar a posição das páginas, eu tenho que mudar o endereço relativo. Mas voltando, eu posso usar endereços absolutos para indicar outros sites e para páginas do meu site eu utilizo o endereço relativo. Então veja no exemplo aqui, eu tenho a página 1 que aponta para a página 2 e eu tenho a página 2 que aponta para a página 1. Esse exemplinho é um pouquinhozinho mais complexo, porque ele já envolve um arquivo dentro de uma pasta. E aí começa a ficar complicadinho, porque eu tenho aqui em cima na esquerda eu tenho o código da página 1, abaixo a página 2 e à direita a página 3. Veja aqui no código da página 1, presta atenção, eu tenho um link para a página 2, que ok, porque eles estão na mesma pasta, eles estão no mesmo nível, eles estão na mesma pasta. Eu tenho um link ali que é tranquilo. Eu só clico ali em página 2 e ok. Porém, e agora é importante tu prestar atenção, presta bem atenção aí, para abrir página 3.html, eu tenho que indicar que ele está dentro da pasta. Então veja que eu tenho ali pasta barra página 3.html. Se eu colocar só página 3.html, não vai dar certo, porque ele não vai encontrar este arquivo. Ele vai procurar junto com os outros dois arquivos que estão fora da pasta, com o nome pasta. Eu podia ter escolhido outro nome. Mas enfim, a mesma questão, página 2. Eu fiz um link para a página 1 e para a página 3. Se eu observar ali de perto, eu vou clicar em página 1. Se eu olhar ali, eu tenho o link com href página 1. Está indicado ali página 1. Ok. Para a página 3, a mesma questão. Eu tenho que abrir a pasta e dizer que lá dentro está o arquivo página 3.html. Agora vem a parte também que é um pouquinho também que tu vai aprendendo devagarinho. Vamos com calma. É natural se tu te perder um pouquinho. Veja que na página 3, para abrir a página 1 ou a página 2, eu tenho que indicar que ele está uma pasta antes. Eu estou na pasta pai. Isso nós vamos ver esse termo daqui a pouco mais direitinho em estrutura de diretórios. Então, nesse caso, ele está mostrando que para recuar um nível nas pastas é 2 pontos, barra, e aí o nome do arquivo. Vamos ver aqui no exemplinho, vamos ver devagarinho. Se não entendeu, volta o vídeo, mas vamos olhar isso aqui para ficar bem claro aí para ti. Esclarecendo aqui para você, eu tenho página 1.html, o arquivo página 2.html e aqui dentro eu tenho também a pasta, com o nome pasta. E eu entro aqui e tenho página 3.html. Vou voltar para acessar de página 1, acessar a página 2. Ok. Eu simplesmente indico para abrir a página 2, página 2.html. Sem erro nenhum. Vamos ver como é que ficou essa página antes de olharmos página 3. Está aqui o link página 2 e página 3. Se eu clicar aqui em página 2, ele vai abrir de fato página 2. Podemos olhar aqui no título, porque a gente colocou para ficar no título página 2, para até ficar fácil da gente saber onde é que nós estamos. E se eu clicar em página 1, ele volta para a página 1. Por quê? No arquivo página 2, eu configurei para quando clicar em página 1, ele vai me mandar de volta para a página 1. Conforme vocês podem ver aqui,
Na página 2, eu tenho o link para a página 1. A questão agora que pega é que, para abrir a página 3, eu tenho que abrir a pasta. E então abrir a página 3. Basicamente, o caminho que o HTML vai fazer, por exemplo, ele está aqui em página 1, ele não vai achar a página 3 aqui, porque página 3 não está. Então eu vou indicar, está dentro de pasta, e aí aqui que está página 3. Fazendo o caminho, então, eu estou aqui em página 1, como vocês podem ver. Clicando em página 3, ele abriu página 3. Perfeito. E para voltar, ou seja, eu tenho aqui página 1, página 2. Se eu clicar aqui, ele volta naturalmente para página 1 e página 2. Como é que ele faz isso? Simples. Porque se eu abrir aqui página 3, eu vou abrir aqui com o Sublime. Ao abrir página 3, vocês podem ver que ele indica que esses dois pontinhos significa volta um nível, ou seja, volta aqui, ó, no que ele volta, e aí ele abre o arquivo. Se eu não botar isso, não funciona. Testa aí na tua casa, sem os dois pontinhos, sem colocar o nome da pasta, e tu vai ver que ele não vai encontrar, vai dar um erro, vai dizer página não encontrada. Bom, como vocês podem ver, eu posso colocar pastas nos nossos sites, também conhecidas como diretórios. E nosso site, quando ele é mais complexo, quando ele tem bastante informação, quando ele tem muitos arquivos, é importante nós criarmos uma estrutura de diretórios para que fique mais organizada a informação no nosso site. E aqui nós vamos ver então uma palhinha de estrutura de diretórios em HTML. Um exemplo, certo, de um site aí de receitas. Então, com uma estrutura de diretórios, para que fique mais fácil de você, programador, estar aí organizando seus arquivos, para ficarem de uma forma aí mais tranquila de ser manuseada e até depois para estar dando manutenção no próprio site. Para facilitar aqui a visualização, como eu não programei nenhuma câmera embaixo na esquerda, eu vou retirar meu belo rosto da imagem, mas minha voz segue aí tranquila. Bom, temos aqui na direita um exemplo de uma estrutura de diretórios em que nós temos vários arquivos dentro do nosso site. Eu vou mostrar aqui também essa mesma estrutura no meu computador, sem utilizar este modo de exibição de listas, também para ficar, se tu não entendeu assim, tu vai entender com o modo de exibição de ícones normais. Esta aqui é a pasta raiz do meu site, ela tem um arquivo chamado index.html, e já vou falar um pouquinho mais sobre ele, e tenho dentro 3 pastas, dicas, se eu entrar aqui tem os arquivos dica 1, dica 2, dica 3 e index também, reforço, já vou falar um pouquinho sobre ele. Também tenho o arquivo imagens, que tem 2 imagens, banner e logotipo. E tem o arquivo receitas, a pasta receitas, na verdade, que tem dentro mais 2 pastas, que seria carnes, que tem carne de panela.html, churrasco.html, hambúrguer.html e novamente, olha aí, index.html. E dentro de massas tem empanada.html, espaguete.html, ravioli.html e index.html novamente. Então, basicamente, a minha estrutura de pastas está organizada desta maneira. Só estou mostrando aqui para, caso tu não entendeu naquele modo de visualização de lista, nesse modo de visualização de ícones, fica tranquilo. Voltando então, olha então como é que nós temos. Eu coloquei aquela pasta lá principal chamada root, que seria a raiz, por exemplo, mas seria basicamente assim que estaria organizado o nosso site, esse nosso site de exemplo. E há 3 questões que nós temos que observar sobre estrutura de diretórios. A primeira é a estrutura em si, as homepages, que seriam os index.html, e os relacionamentos, ou seja, como nós vamos estar fazendo essas URLs relativas entre arquivos HTML. A pasta mais alta, então, do nosso site é a pasta raiz. Eu coloquei esse nome root, poderia ser qualquer outro nome. Geralmente nós nem upamos essa pasta no servidor, ou ela já tem uma pasta chamada pública HTML ou qualquer outro nome. Mas enfim, estou dizendo que essa pasta é a pasta raiz e todo o nosso site está dentro desta pasta raiz. Não pode sair nada desta pasta raiz porque não daria certo.
Isso já imaginando nós colocando o nosso site posteriormente na internet. Veja que a gente está organizando aqui para acessar ele apenas do nosso computador. Uma sugestão que é dada é que se coloque cada seção do site em pastas diferentes. Para quê? Para que fique, como eu já havia dito, bem organizado. Homepages, então, nossos arquivos index.html, eles são retornados, geralmente os servidores de internet, quando tu não especifica nenhum arquivo HTML, ele retorna a página index.html. Se vocês lembrarem, nós quando colocamos lá o site Globo, YouTube, etc, nós não especificamos nenhum arquivo HTML. Por padrão, o site já nos retorna um arquivo index.html. O servidor, na verdade, nos retorna este arquivo. Então, como vocês podem imaginar, a primeira página do nosso site, a página principal do nosso site, a homepage, deve ser index.html. Fixando. Quando nós formos, principalmente, publicar nosso site online, a página que tu cria lá o teu domínio, www.sitedofulano.com. Quando tu entra nesse domínio, qual é o arquivo que vai ser enviado para o usuário? Index.html da pasta raiz. Presta atenção. Fixa isso bem. Então, sempre tu vai ter que ter o arquivo index.html. Outra questão também é que se alguém, por exemplo, tenta acessar a página dicas, o cara vai botar lá teusite.com/dicas. É importante tu ter um index.html para que o servidor, se ele não encontrar o arquivo HTML ou se tu mandar o nome da pasta, ele envia então o arquivo index.html para o usuário, certo? Dizendo, ó, página inválida, etc, etc. Para evitar que o usuário até consiga ver, por exemplo, todos os arquivos do teu site, dependendo do servidor que tu utilize. E por fim, nós temos os relacionamentos entre as pastas e também, no caso, indiretamente, entre os arquivos. Por exemplo, se nós olharmos a pasta root, que seria a pasta topo, ela é pai da pasta dicas, ou seja, a pasta dicas ela é acessada a partir da pasta root. A pasta dicas, então, naturalmente, ela é filho da pasta root, certo? Se uma é pai da outra, essa outra é filho da primeira. Se nós olharmos a pasta root, também ela é avô da pasta carnes. Está ali escrito root, certo? Mas é da pasta carnes. Por quê? Porque a root é pai de receitas e receitas é pai da pasta carnes. E, analogamente, a pasta carnes é neto da pasta root. Vamos olhar esse exemplinho com URLs relativos. Criei vergonha na cara, parei um pouquinho, configurei o OBS e botei a minha câmera abaixo, na esquerda, até para ficar melhor aqui de seguir dando aula. Então, em URLs relativos, lembrando então nossa estruturinha que eu tinha mostrado para vocês, se eu quiser acessar um arquivo dentro da mesma pasta, lembrando, isso aqui nós já vimos, só lembrando, fixa bem aí, se não entendeu, dá uma voltadinha, ou tenta entender aqui a partir dessa parte. Se eu estou no arquivo index.html na pasta carnes e quero acessar o arquivo churrasco.html, quero ver a receita ali de churrasco, por exemplo. O que acontece? Eu uso um link churrasco.html, sem problema, sem dificuldade alguma. Então, arquivos na mesma pasta, não preciso ficar botando nome de pasta, nem dois pontos, nem nada, etc, etc. Outro exemplinho aqui é se eu estivesse no Unix lá da pasta dicas, por exemplo, e quisesse acessar o dica1.html, criando um link, no caso, criar um link de index para dica1.html. Eu simplesmente uso dica1.html na minha URL relativa, sem erro, sem problema, sem nada de difícil. Agora, se eu quero acessar um arquivo que está numa pasta filho, agora eu não estou no index que está na pasta dicas, eu estou no index o principal, lá o que está dentro de root. Eu estou nesse index aqui e quero acessar a dica que está dentro da pasta. Voltando aqui, ó, index, eu tenho que acessar a pasta dicas para depois acessar dicas 1. Neste caso, eu não posso botar apenas dica1.html.
eu tenho que indicar em qual pasta que ele está. Então eu coloco dicas, barra para frente, e o nome do arquivo HTML que eu quero. Assim eu acesso uma pasta filho. Além de querer acessar uma pasta filho, eu posso querer também acessar uma pasta neto. Eu vou me tirar aqui da tela. Shazam. E, por exemplo, eu estou no index, também principal, e quero acessar a receita de carne de panela.html. Lembre-se que a carne de panela está dentro da pasta carnes, que está dentro da pasta receitas. Então eu tenho que entrar na pasta receitas, depois entrar dentro da pasta carnes, para depois acessar o arquivo carne de panela.html. Agora, supondo que eu quero fazer o caminho inverso. Eu estou aqui em dicas1.html e quero fazer um link que acesse, no caso, que me mande para index.html. Neste caso, eu pego, tenho que colocar 2 pontos, porque esses 2 pontos me indicam, sai dessa pasta, vai para a pasta acima, vai para a tua pasta pai. E aí eu acesso index.html. E por fim, eu posso também querer acessar uma pasta avô, uma pasta que está 2 níveis acima. Por exemplo, eu estou num arquivo empanada.html e quero acessar o arquivo index.html da página principal. Como é que eu faço? Eu tenho que sair primeiramente da pasta massas, então boto 2 pontos, barra. Depois eu tenho que sair da pasta receitas, 2 pontos, barra, para então acessar o index.html. Só mostrando aqui na estruturinha de pastas, eu estaria aqui então nas receitas de massa, certo? Eu estou aqui, por exemplo, no arquivo empanada, eu tenho que voltar uma pasta para trás, aí eu estaria saindo da pasta massas e tenho que voltar mais uma para trás para sair da pasta receitas para então poder acessar o arquivo index.html. Veja que se eu não fazer isso, se eu não colocar 2 pontos barra 2 vezes, eu estaria acessando o index.html da pasta massas. E não, eu quero acessar o index.html do meu site, da minha página principal do meu site. Por isso eu tenho que acessar 2 pontos, colocar 2 pontos barra para acessar a pasta pai, depois 2 pontos barra de acessar a pasta avô. E eu posso fazer isso inúmeras vezes. Vamos supor que eu tenho uma hierarquia com 10 pastas uma dentro da outra. Quero voltar lá na primeira, eu vou colocar 10 2 pontos barra. Isso daí, conforme a necessidade do programador, do usuário, etc. Já vimos até aqui então URLs absolutos, relativos, etc, etc. Agora nós vamos ver uma questão muito interessante que é, eu posso criar um link que abra um programa para enviar um e-mail, por exemplo. Posso criar um Fale Conosco, que é um link que a pessoa vai clicar ali e vai abrir a opção para o usuário estar mandando e-mail. Também posso estar criando uma forma de quando o usuário clicar no meu link, ao invés de trocar a página, ele está abrindo uma nova página para o usuário. Por exemplo, eu quero criar um código HTML, um link, que quando o usuário clicar, ele envie um e-mail, ou seja, abra o provedor de e-mails da pessoa, ou abra o programa que ela utilize para enviar e-mails, e já com o endereço de e-mail ali, para o usuário estar colocando a mensagem, o assunto. Então eu utilizo esse aqui, ó, mail to, correto? Ou seja, mail para quem? 2 pontos e o e-mail da pessoa. E o texto que vai aparecer para o usuário para ele estar clicando. Bom, então, vou criar aqui rapidinho um exemplinho para nós. Teste com links, não. Teste com e-mail. Perfeito? Aqui no body, eu posso colocar um H1 aqui, fale conosco, por exemplo. Fale conosco. E aqui posso colocar o A, que é a tag que insere links. Vou botar aqui enviar e-mail. Esta é a mensagem que vai aparecer para o usuário, enviar e-mail. E aqui está a nossa página, certo? Sem o link ainda, porque eu ainda não coloquei o href. Na hora que eu colocar o href, ele vai ficar funcionando. Bom, vou colocar o href aqui. Eu com o Sublime que já deixa tudo prontinho. Aqui, mail to, 2 pontos. Então, assim, ó, mail ou mensagem para, vou botar aqui contato, @juanconceição.com. Salvei aqui, vim para cá, já atualizadinho. No que eu clico aqui, é que eu estou usando 2 telas, não apareceu para vocês,
mas ele já abriu a sugestão para que eu envie o e-mail para contato@juanconceição.com. Agora eu arrastei para outra tela para vocês estarem vendo. Outra coisa que eu quero fazer, que eu posso fazer na verdade, é quando criar um link, não fazer o navegador sair da minha página e abrir esse novo link. Por exemplo, eu quero, no meu site ali, eu criei um link para o IMDb, por exemplo. Para quem não conhece, é um site muito legal de filmes, tem a base de dados de filmes muito legal, não para assistir, mas sobre informações, etc, etc. E eu tenho aqui esse link, e por exemplo, eu vou criar um link lá no meu site, mas eu não quero que o usuário saia do meu site para abrir o IMDb, eu quero que o usuário siga no meu site e abra uma nova janela, para que ele, depois que fechar, siga navegando no meu site. Então, para fazer isso, que o usuário permaneça no meu site e ele abra em uma nova janela, eu tenho que colocar este target, recebe, underline, tem que ter o underline, tem que ter o underline, tem que ter o underline, blank. Fazendo assim, ao clicar no link, a minha página segue ali e ele abre uma nova aba, uma nova janela. Vamos ver aqui. Ó, tá aqui o exemplo. Quando eu clico aqui, olha só, a minha página segue aqui, ó, abrindo links em outra janela, e ele foi lá e abriu, por exemplo, o IMDb. Está aqui aberto o IMDb. Na hora que eu terminar de navegar no IMDb, certo? Eu volto para minha página. Então, para fazer isso, eu coloco target, que é um novo atributo, e veja que aqui nós temos uma questão interessante. Eu estou usando dois atributos no mesmo elemento HTML, eu estou utilizando dois atributos, não tem problema. Cada atributo tem o seu valor, o href tem o nome do site e o target tem informando então que é uma nova janela. Tudo ok. Então eu estou utilizando dois atributos no mesmo elemento HTML, certo? Um indicando o site e o outro indicando a forma que eu vou ir para este link. Uma coisa que é muito importante falar é que a gente deve evitar ao máximo utilizar o target blank, ou seja, abrir uma página em uma nova janela, porque isso pode ser um pouco irritante, um pouco chato, e até é bom, há pessoas que defendem que toda vez que tu for fazer isso, tu tem que indicar para o usuário que, ó, vai abrir uma nova janela. Porque imagina que toda vez que tu fosse clicar num link, abrisse uma nova janela. Hoje a gente clica em muitos links navegando, então isso ficaria muito pesado para o usuário, não ficaria muito legal. Então, é importante tu estar indicando e evitar fazer isso. Eu coloquei aqui, abre uma nova janela, ficou de um jeito bem feio, depois, quando a gente for vendo CSS, nós vamos, né, deixar o nosso site mais bonito, mais estilizado, mas é importante vocês verem isso. Evitem ficar utilizando este artifício e quando utilizarem, eventualmente, se acharem necessário, avisem o usuário do site. Por fim, pessoal, nós vamos ver uma parte interessantezinha que nós vamos aprender outro atributo, não para o elemento A, mas para qualquer elemento praticamente. Mas nós vamos ver então um link para alguma parte específica da página. Só que para eu dizer qual é essa parte específica, eu tenho que dar um nome para essa parte. Eu tenho que colocar um ID nela. E nós vamos ver isso agora bem tranquilão. Então, para eu ir para uma parte específica da página, eu tenho que utilizar o atributo ID no caso, e eu vou colocar ele em qualquer elemento da página, não no link, né? E depois eu vou linkar utilizando hashtag sustenido e o nome que eu botei no ID. Vamos ver o exemplo, porque isso aqui é mais trabalhosinho, e já vamos até fazendo o exemplo final da nossa aula, adicionando essa parte, botando mais alguns exemplinhos que a gente viu ao longo da aula de hoje. Certo? Vamos fazer então, acompanhe aí. Como eu falei, vai pausando o vídeo, vai minimizando, usa duas telas, divide a tela, mas acompanha. Dividi minha tela aqui, certo? Na esquerda eu tenho meu código, à direita eu tenho então a página gerada. Já coloquei aqui as tags abre e fecha HTML, porque eu fui salvando aqui já para poder criar uma versão e abrir aqui do lado, mas aí é só tu colocar, salvar com o nome que tu quiser .html e vamos fazendo junto. Primeira coisa então, sempre é colocar as tags head and body. Então, na tag head eu vou colocar aqui title, página dos links. E vamos colocar aqui o meta char7 porque eu vou querer usar acentos, etc. Perfeito. E aqui no body que vai acontecer a mágica para o usuário. Então eu vou criar um H1, título do site, Ctrl S para salvar.
ou Command S, tu tá no Mac. E aqui atualizei, título do site. E vou criar aqui um paragrafinho, seria descrição do site. E aqui, perfeito, descrição do site. Salvei, tá ali a descrição do site. Até vou colocar esse cara aqui, ó, vamos lembrando das que a gente aprendeu lá, ó. Vou colocar em itálico, descrição do site. Vou criar um H2. E aí eu tô misturando conceitos, tô misturando várias coisas aqui, pessoal, mas é só para introdução, beleza? E aí eu não quero ficar digitando, tô com preguiça. Eu vou aqui no Google, fica a dica. Vou botar aqui acho que é Lorem Ipsum, se não me engano. Lorem Ipsum. Vou colocar Lorem Ipsum, que é Libsum Generator, ou seja, um gerador de blá 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 em latim, eu acho, sei lá que língua é essa, mas ele vai abrir aqui. Eu quero 5 parágrafos. Eu quero 5 parágrafos. Gerar. Aí tu clica aqui em gerar e ele gera. Aí tu vem aqui, copia e cola. E aí cada um desses parágrafos eu vou colocar dentro de um parágrafo. Então é o código. E voltarei aqui, atualizar, e tá aí o nosso gerador aí de blá blá blá. Introdução está pronto. Depois da introdução, eu vou criar um outro H2 chamado conclusão. Até aqui, ó. Antes, eu vou botar 3 parágrafos de introdução. 3 parágrafos de introdução e vamos botar aqui desenvolvimento. Como isso aqui é só um blá 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 sem nada. Vou botar aqui no desenvolvimento, vamos dizer, aí vai ficar 5 parágrafos. E aí pego 2 aqui e copio para a conclusão. Aí fica tipo 3 na introdução, 2 no desenvolvimento e... Não, 5 no desenvolvimento e 2 na conclusão. Então, 1, 2, 3 na introdução, 1, 2, 3, 4, 5 no desenvolvimento e 2 na conclusão. Tive que fazer bastante texto. Eu usei esse cara, usei essa ferramenta do Lorem Ipsum para ter, no caso, bastante conteúdo. Aqui em introdução, e agora vou dar um zoom, eu vou colocar o atributo ID e ele recebe e vou dar um nome para ele. E o nome que eu vou dar para ele é intro. Poderia ser outro nome? Poderia, mas eu vou botar intro porque fica mais fácil de entender. Fica bem... faz sentido. Lá em desenvolvimento, eu vou colocar aqui um ID. Deixa eu ver uma coisa aqui. ID, eu vou botar aqui design. Tem intro design. E lá em conclusão, vou colocar mais um ID chamado conc, de conclusão. Então tem 3 IDs. Intro, design e conc. Para que serve isso? Eu estou dando nomes aos bois, estou dando nome a esta tag em específico. Ela tem um nome agora, ela tem uma identificação. Ó. O nome dela é intro, é como se fosse um CPF. Não posso repetir nomes de IDs no mesmo código, para não dar problema. E aqui no H1 também vou botar um ID para ele, chamado topo. Olha que legal. Eu vou salvar aqui, não vai fazer diferença nenhuma, porque isso são modificações que não são visíveis para o usuário. E depois aqui da descrição do site, eu posso colocar uma listinha, vamos treinar lista, ó, lembrando de lista, vamos criar uma lista não ordenada, então uma UL. Eu vou criar uma LI. E posso botar aqui, ó. Olha que louco, olha que legal. Eu tenho uma lista não ordenada, UL, lista não ordenada, uma LI que é um elemento de lista, e dentro do elemento de lista eu vou colocar um link. E esse link eu vou colocar introdução. Para onde esse link vai me levar? Ainda não coloquei, calma aí. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Conclusão. Para onde que esses links vão me levar? O link de introdução, eu tenho que botar o href,
Vai me levar para outro site? Vou diminuir um pouquinho aqui. Não. Para onde vai me levar? Para hashtag. Hashtag intro. O desenvolvimento, se tu pegou a ideia da coisa, o feeling, vai me levar para hashtag desenho. E conclusão, vai me levar para hashtag conc. Vou salvar aqui, Ctrl S. Então, se eu clico em desenvolvimento, ele me manda lá para desenvolvimento. Se eu clico em conclusão, ele me manda lá para conclusão. Entendeu a pegada? Então, eu criei um link que ele vai me mandar para outra parte do site. Ele não precisa me mandar para outra página nem para nada. Ele me mandou apenas para outra página do site. Posso botar lá em cima, no finalzinho. Posso botar dentro de parágrafo, não. Eu vou botar aqui solto mesmo. Hashtag topo. Então ele vai mandar para o topo. E bota assim, ó. Volte para o topo. Salvei. Atualizei. Tá lá, ó, volte para o topo. No que eu clico aqui, ele vem para título do site. Porque quem é que está com hashtag topo? O H1 topo que diz título do site. Então ele vai me mandar para este elemento aqui. Então eu posso fazer esta navegação dentro da própria página. Eu posso usar um link, nem preciso trocar de página e nem de arquivo, nem de site, nem de nada. Ele vai navegar dentro da própria página utilizando os IDs. Eu vou fazer mais uma coisinha, pessoal, que eu vou criar mais um arquivo. Olha que louco. Vou criar mais um arquivo e agora nós estamos praticamente encerrando. É HTML. Sem problema. Só que, por exemplo, eu quero acessar, além de acessar a página, eu quero fazer, que nem eu venho aqui, eu clico em conclusão, ao clicar em link, eu quero que ele acesse já a conclusão do arquivo, não o meio. Então, olha aqui vem o pulo do gato, vou dar um zoom aqui para tu ver, eu boto barra, hashtag e o nome da ID. Que nem eu estava lá. Ó, por que eu boto a barra? Para dizer, ó, está dentro do arquivo. Assim como eu boto barra para dizer um arquivo dentro de uma pasta, eu boto a barra para dizer, por exemplo, um ID dentro de um arquivo. Então ele vai procurar ID com, que é lá da conclusão, dentro do arquivo 02.html. No que eu clico aqui, ó, ele já foi lá para a conclusão. Certo? Por quê? Porque ele está mandando para a conclusão. Se eu mandar aqui para desenho, que é de desenvolvimento, não de desenho, tem que atualizar, pessoal, mesmo que não mude nada graficamente na página, tem que atualizar. Clico aqui e mandou para o desenvolvimento. Perfeito? Se eu botar para o topo, não vou ver diferença nenhuma, mas se eu mandar para intro, vamos ver se dá uma diferencinha. Atualizei. Mandou um pouquinho mais para baixo. Ó. Não mandou bem lá para cima, mas mandou um pouquinho mais para baixo. Então eu posso usar esses IDs então para dentro da própria página, tá navegando dentro da própria página, que nem aqui eu clico em conclusão, vai lá para conclusão, voltar para o topo, volta para o topo. Como também posso mandar já para uma página e já para um ID específico. Não preciso mandar lá para o início da página, posso mandar já para o meio da página, etc, etc. Então o ID, que eu estou dando um nome para o elemento, permite isso, e também depois na hora que a gente estiver vendo CSS, tem mais umas coisinhas interessantes. Então, né, pessoal, a aula de hoje foi basicamente isso, foi links. Não foi uma aula a mais tranquila que nós já tivemos, eu sei que não. Tivemos bastante conteúdos, tivemos URLs absolutas, URLs relativas, tivemos estrutura de diretórios, pasta pai, pasta avô, pasta tio. Nós aprendemos o atributo ID, além de aprender o atributo href, nós aprendemos mais uma tag, que é a tag A. Então nós aprendemos bastante coisa. Se você não pegou numa aula só, cara, vê o vídeo de novo. Essa é a vantagem que nós temos de ter vídeos na internet, aulas
em vídeo na internet. Tu pode assistir várias e várias e várias vezes. Faça os exemplos, certo? Se houver exercícios, faça os exercícios. Não deixa aí para depois. É programando que a gente aprende a programar. A gente não aprende só vendo, só assistindo. A gente tem que aprender fazendo. A gente tem que aprender implementando os exercícios, implementando os exemplos. A gente não vai aprender que nem aquele vídeo do japonesinho, não sei se vocês viram, que ele tenta aprender por osmose as coisas. Não, você tem que aprender fazendo os exemplos, aprender praticando, aprender treinando, aprender etc, etc. Então, pessoal, pratica, treina. Tem bastante coisas aí. Nós temos os links, temos as estruturas de diretório, cria uma estrutura, tenta acessar um arquivo um arquivo pai, um arquivo avô, arquivo filho, que está numa pasta filho. Já vai te habituando também, toda vez que tu for fazer um exemplo, já pensar que tu vai ter que botar o nome index.html, que na hora que nós formos hospedar um online, o nosso site, nós temos que usar o index.html, porque é o que o servidor vai retornar para os usuários. Então, pessoal, tudo isso aí vão ficando em mente. Pratica. É a palavra que eu sempre falo. Tem que praticar. Tu não vai conseguir sem praticar. Certo, pessoal? Um forte abraço aí. E fiquem ligados aí nas próximas aulas, que na próxima aula nós vamos ver imagens, que é uma parte bem legal, e nós podemos também fazer links com imagens, etc. Então, presta atenção, não deixe, porque se for acumulando, é difícil tu aprender tudo uma tocada só. Então pratica um pouquinho, cada semana tu vai vendo um vídeo, certo? Show de bola, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos começar então. Já comecei mal. Que os links não são restritos a textos, né? Salvei aqui, Ctrl C. Muitas vezes que envolve design, uma questão que envolve... Me fugiu a palavra. É uma... Então quando a gente vai... Então quando nós vamos fazer então um link para... Putz, então, quantos então eu quero falar? Para o usuário mandar... Puxa, que azia. E o texto que... Vou atualizar. O Safari não pode abrir a página,